O que está acontecendo na Ásia Ocidental, no Oriente Médio, a escalada que está ocorrendo, a forma como Donald Trump enviou tudo o que pôde para a região. O Irã, de um lado, está preparado, os Estados Unidos estão preparados, e as embaixadas de países estrangeiros estão pedindo que seus cidadãos deixem o Irã. Qual é a sua avaliação? Qual é a sua compreensão do que está acontecendo neste momento? Bem, estávamos conversando antes do início desta conversa muito importante. Nima e eu estávamos dizendo que chegamos ao fio da navalha em termos de uma decisão crucial. E tudo isso foi provocado pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Portanto, qualquer coisa que ele faça, qualquer decisão que tome, é responsabilidade dele. É sua responsabilidade pessoal. Não se esqueça, estamos falando do homem que destruiu o JCPOA, o acordo nuclear com o Irã, que foi firmado em Viena em 2015 e depois ratificado pela ONU. Esse é um acordo que foi basicamente legalizado pela ONU por todos os participantes das discussões em Viena. Eu estava lá na época, acompanhei tudo diariamente em Viena antes de finalmente chegarem a um acordo, e depois isso foi para a ONU para ratificação. Então agora, como ele não pode ter o acordo que quer, que é basicamente uma capitulação do Irã, é aqui que estamos nesta semana decisiva. Pode haver uma última chance na quinta-feira em Genebra. Todos sabemos que vai começar em termos muito duros, porque basicamente Trump deu outro ultimato a Teherã. Digamos, um pouco mais de 72 horas no máximo. E claro, ele quer uma capitulação. Os diplomatas iranianos, com o ministro das Relações Exteriores, Araghchi, bem na linha de frente, continuam dizendo, da forma mais educada possível, que estão abertos a uma discussão diplomática madura e podem oferecer algumas concessões apenas em relação ao programa nuclear iraniano. Nada que envolva o programa de mísseis balísticos ou o apoio deles ao eixo da resistência. Isso fazia parte da tríade das imposições ditadas, é claro, por Israel e pelo Trump 2.0. Portanto, aconteça o que acontecer depois deste último salão da chance em Genebra, a decisão, segundo muitos de nossos amigos próximos, analistas independentes e ecos vindos do Beltway, de Washington e de outros lugares, é que a decisão de atacar o Irã, embora ainda não saibamos como, já foi tomada. We still don't know how, has already been made. So now we are in the how stage. Então agora estamos na fase do como. Isso significa, como essa enorme armada, que é claro, sendo o bando de covardes que são, não está no Golfo Pérsico, nem no Mar de Omã. Eles estão bem longe, no Mar da Arábia, não muito distante da costa paquistanesa ao norte. Então, como essa enorme armada será empregada? Para fazer o quê? Vai ser uma espécie de mini choque e pavor, como contra o Iraque em 2003? Vai ser um ataque de decapitação, que é um procedimento típico de Israel. Eles vão atrás do Ayatollah Khamenei e da liderança política do Irã, incluindo membros do parlamento, o Majlis, e integrantes da estrutura de comando da Guarda Revolucionária Islâmica. Então todas as opções estão sobre a mesa. Seja qual for a decisão de Neal Calígula, o indiscutível campeão mundial das tarifas, ele está entre a cruz e a espada. Se ele decidir não atacar seus doadores, as pessoas que lhe deram centenas de milhões de dólares sua campanha de reeleição, o eixo sionista internacional, que não é apenas o Beltway, Nova York e Nova Jersey, mas o eixo financeiro sionista internacional em todo o mundo, atlanticista, com tentáculos pela Europa e em muitas outras regiões, vai atrás dele. E claro, não se esqueça, praticamente todos os nós do complexo militar industrial querem esse ataque contra o Irã. Isso, em termos de como Washington e o sistema funcionam dentro do Beltway, Washington, Maryland, Virgínia e dentro do complexo militar industrial, inclui todo mundo. Fabricantes de armas, a CIA, o Pentágono, todas aquelas siglas das agências de inteligência, a mídia, os think tanks, a academia,
praticamente todos. Eles são a favor, e não apenas desde o início do Trump 2.0. Há 47 anos, eles são a favor de vamos atacar e nos livrar dos mulás, na sua denominação muito infantil, característica e estúpida. Então, se ele está realmente considerando não atacar, está em minoria. Mesmo sendo presidente, mesmo tendo o poder de, sabe, como um dos antigos Césares, dizer chega, isso é para todos vocês dentro do Coliseu. Mas ele está limitado, contido, e sua margem de manobra é praticamente zero. Mesmo que haja, como de fato há, algumas pessoas com QI acima da temperatura ambiente no Pentágono, especialmente porque já simularam todos os cenários em caso de um ataque ao Irã e uma resposta iraniana devastadora, tudo está incluído. Ataques a bases militares dos Estados Unidos em toda a Ásia Ocidental, bloqueio do Estreito de Hormuz de diferentes maneiras, o que quiser. Uma resposta direta contra Israel seria muito, muito mais devastadora do que durante a Guerra de 12 Dias, etc. Ainda assim, seus instintos podem estar lhe dizendo que isso seria suicídio político, supondo que ele ouça as vozes da razão. Não podemos contar com essas vozes da razão dentro de seu círculo íntimo. Como você sabe, Nima, e o nosso público também sabe, eles são um bando de funcionários extremamente medíocres. A grande maioria, mega-sionistas, disseminadores de notícias falsas sobre tudo o que acontece no Irã. Eles nunca estiveram no Irã. Não sabem nada sobre o Irã, muito menos sobre a cultura persa, a história persa e assim por diante. Então, obviamente, quando você tem esse círculo bajulador ao seu redor, não consegue tomar uma decisão informada. E se você acrescentar tudo isso, o que já é bastante, o fato de que esse cara não lê nada, nem relatórios de inteligência, nem livros, nada, fica claro. Ele só assiste a Fox News, e o fragmento de som mais eficaz é o que fica na cabeça dele por talvez 5 segundos. Até alguém sussurrar alguma besteira no ouvido dele, e então há mais 5 segundos. É isso. Ele tem a capacidade de atenção de uma criança de 4 anos, como descreveu magistralmente nosso amigo Jeffrey Sachs. Então, como é que um personagem assim pode tomar uma decisão informada sobre uma guerra que, se for iniciada, mesmo que seja um ataque limitado, localizado ou o que for, traz o potencial de incendiar todo o Oeste Asiático e além, por todo o Sul global? E sabe, se houver uma cereja nesse bolo incandescente e volátil, ele estaria iniciando uma guerra contra 3 países dos BRICS ao mesmo tempo. Não apenas o Irã, mas também a Rússia e a China, ligados ao Irã por suas próprias parcerias estratégicas. No caso da Rússia e do Irã, é algo muito sério, porque envolve a troca de equipamentos e softwares militares. E no caso da China, há uma parceria estratégica de 20 anos, avaliada em pelo menos 450 bilhões de dólares. Para a China, o Irã é uma questão de segurança nacional, por ser um dos principais fornecedores de energia do país e um ator-chave nas novas rotas da seda e nos corredores de conectividade leste-oeste que atravessam a Eurásia. A maioria dessas rotas passa pelo Irã, incluindo a nova que os chineses estão promovendo e prontos para investir, porque, mais uma vez, tudo que passa pela Rússia está bloqueado por sanções. Empresas chinesas, por exemplo, não podem usar a rota transiberiana por causa das sanções sobre viagens através do território russo. Assim, a próxima melhor opção, que já está sendo utilizada, passa pelo Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Irã e depois Turquia, até chegar à Europa. É um dos ramais do corredor do meio. E há outras rotas também, algumas passam pelo Cáucaso. Mas o Irã está no centro de todos os corredores de leste a oeste, parte da iniciativa do Cinturão, parte da nova Rota da Seda. Isso é, mais uma vez, a relação entre a Pérsia e a China. Desde tempos imemoriais, desde, por exemplo, o século VII, quando as duas maiores potências da Eurásia e, na verdade, do mundo, eram a Pérsia Sassanida e a dinastia Tang na China.
E adivinha o que elas faziam, Nima? Comércio. Você sabe, as rotas da seda. Vamos comercializar entre nós através da Ásia Central. Era a Pérsia comerciando com a China e vice-versa. Então esses laços não são apenas uma questão de uma parceria estratégica assinada há alguns anos. Não, isso remonta muito na história. Portanto, a China apoiará o Irã em vários níveis. Alguns que conhecemos, como radares chineses, navios de pesquisa chineses e informações chinesas de altíssima tecnologia sendo transmitidas em tempo real para o Irã. Alguns nós não sabemos, o que inclui muitos aviões de carga chineses que pousaram no Irã nas últimas semanas, junto com muitos aviões de carga russos e Il-76, também pousando lá recentemente. Mesma coisa. Então, diplomaticamente, é claro, eles têm apoio. Em termos de BRICS, eles têm apoio. Em termos de mobilizar o Sul Global para entender que esta é uma guerra contra 3 países do BRICS e, ao mesmo tempo, uma guerra contra o Sul Global como um todo. Se Trump iniciar essa guerra, seria o ponto culminante da guerra da nova administração dos Estados Unidos. Híbrida ou de outro tipo, incluindo uma guerra aberta contra o Sul Global, contra o BRICS, neste caso contra 3 países do BRICS, ou até 4 se contarmos a Índia, porque esta é uma guerra contra o povo russo. Corredor de conectividade Irã-Índia, não apenas contra a nova rota da seda chinesa. Portanto, esta é uma guerra travada pelos americanos e pela internacional sionista contra 4 dos principais países do BRICS, seus corredores de conectividade e a integração da Eurásia como um todo. E isso é algo que qualquer pessoa no Sul Global pode compreender. Você pode estar na Pampa Argentina, no Sahel ou no meio de Sulawesi, na Indonésia. Qualquer um entende. Esta é uma guerra contra nós, o Sul Global. Obviamente, o megalomaníaco na Casa Branca não consegue nesses termos. Ele nem sequer sabe o que significa BRICS ou o que significa Sul Global. Ele só se importa com o próprio povo. O megalomaníaco sonha em receber um prêmio Nobel, sabe, vencer as eleições de meio de mandato. Bem, é muito simples. Se ele fizer isso, já terá perdido as eleições de meio de mandato e vai acabar reduzido ao papel de um pato manco, tarifado, até o fim deste ano. Então, se ele pensa dessa forma, e pensa, ele se conteria de atacar. Pode ser que invente algum tipo de ataque em algum lugar, pegando o telefone e dizendo aos iranianos, olha, vou bombardear tal lugar. Então tudo deve ser evacuado sem vítimas civis. Assim podemos vender isso ao mundo. Ataquei o Irã novamente. Lembra quando ele atacou o Irã antes? Ele disse, nós obliteramos o programa nuclear deles. Notícia mega falsa, porque agora ele quer atacar o Irã e bombardear o Irã de novo, contra o mesmo programa nuclear que supostamente já tinha sido obliterado. Sabe, tudo bem. Pode parecer um circo do jeito que estou te contando como isso funciona, mas é um circo. É um circo de narrativas falsas que se sobrepõem. Mas agora, no meio de toda essa sobreposição de narrativas falsas, cisão no fio da navalha. Seja qual for a decisão dele, que as sequências são essas. Se ele decidir por algum tipo de ataque, incluindo terceirizar o ataque para os israelenses, para que possa sempre dizer à opinião pública americana e ao resto do mundo, olhem, não fomos nós que começamos isso, foram os israelenses. Então agora temos que proteger Israel. Eles estão realmente considerando esse ardil também. Não importa, porque a resposta do Irã virá. O apoio da Rússia e da China ao Irã estará lá. E ele não pode enganar todo o Sul Global ao mesmo tempo. Então é aí que estamos, Nima. É uma daquelas, ok, toda semana estamos em uma encruzilhada. Mas esta é a verdadeira, porque esta vai definir o que acontecerá daqui para frente no principal campo de batalha. E o principal campo de batalha já está claro há bastante tempo. O principal adversário do Império do Caos, do saque, das greves permanentes, das fake news e assim por diante, é a China. Mas não é apenas a China, é o Sul Global como um todo. É a China e a Rússia, que ainda são vistas como ameaças.
Então, de um lado, temos o Império do Caos e a Internacional Sionista, e do outro lado temos a Rússia, os BRICS e o Sul Global. Este é o campo de batalha. E o que é que o pandismo está, never for no centro de tudo acontecer em Maikind. Pepe, o seu entendimento sobre um ataque limitado ao Irã, você acha que isso é possível, pelo que está vendo agora? Donald Trump, um ataque limitado ao Irã. Ele disse que a Axios é, acho que, uma das mais... Sabe, eu não acredito em nada do que a Axios publica. Não, Axios. Aliás, você está certo, Nima. Só estou acrescentando a sua informação. A Axios é um canal, veículo, agência de notícias, mídia sionista, seja lá como chamem. Basicamente é uma organização de desinformação administrada por sionistas. E todos os seus repórteres também são sionistas. Portanto, não se pode confiar em nada do que dizem ou publicam, nem em nada que seja vazado, porque é vazado de sionistas para sionistas e depois disseminado por sionistas. Então, não dá para confiar neles. Simples assim. Sim, a questão é, como uma guerra rápida e limitada ajuda Trump e o governo Trump, o próprio Donald Trump, a alcançar o que exatamente? Eu não sei, alguém sabe? Vocês entendem quais são os objetivos de Donald Trump neste momento? Se o ataque, vamos supor que ele vá atacar o Irã, quais são os objetivos? Acho que é muito importante perguntarmos a nós mesmos, quais são os objetivos dos Estados Unidos ao atacar o Irã? Ele não tem objetivos, Nima. Os objetivos são os objetivos sionistas. E há apenas um objetivo sionista em relação ao Irã: esmagar o Irã como potência regional na Ásia Ocidental. Ponto final. Não há mais nada. Se você observar o que vem de Tel Aviv, dos políticos israelenses, de figuras absolutamente horríveis como Huckabee, que agora está dizendo o que os sionistas radicais sempre disseram, na verdade, ele revelou tudo de uma vez. Israel tem o direito de anexar o que quiser na Ásia Ocidental. E quem está dizendo isso é um maldito americano, um maldito político americano empregado pelo presidente dos Estados Unidos a quem deve favores. A única coisa boa em tudo isso é que agora tudo está às claras. Antes, isso era expresso em linguagem diplomática, ou em pensamentos ilusórios, ou em pequenas observações no meio de uma entrevista. Agora está tudo às claras, não apenas por parte dos próprios sionistas, mas também de políticos americanos. Praticamente todo mundo no Capitólio, em Washington, pensa da mesma forma. Afinal, a maioria deles é comprada e paga pela AIPAC. Se você for lá e ver como a AIPAC funciona, bem, eu tive o não privilégio de ver isso pessoalmente em Washington, D.C., anos atrás. Então você entende tudo. Então, como você perguntou corretamente, o que o próprio Trump planeja ganhar com isso? Nada. E em termos de segurança americana, os interesses nacionais dos Estados Unidos da América vão ser extremamente contraproducentes, porque isso fará com que a maior parte das terras do Islã se volte contra eles. Ele vai ter grande parte do mundo árabe, até mesmo aqueles fantoches que se passam por líderes em todo o mundo árabe, contra si. E alguns deles já disseram, não faça isso, porque você vai incendiar toda a região. Ele vai ter o Sul Global contra si, sem falar nas duas principais potências do Sul Global, Rússia e China. Então, o que os Estados Unidos ganham com um ataque não provocado, unilateral e, mais uma vez, impulsionado por notícias falsas contra o Irã? Menos que zero. Bem, se voltarmos ao que vem acontecendo desde a Guerra do Vietnã, geralmente é o mesmo cenário, certo? Sim. Pepe, o ministro das Relações Exteriores do Irã sente que está em processo de negociações com os Estados Unidos. E ele disse recentemente, em sua última entrevista, que a única questão a ser negociada é o programa nuclear do Irã. O Irã não vai negociar sobre seus mísseis balísticos, nem sobre seu apoio aos atos de resistência. Por outro lado, ele disse no Irã, vou fazer o meu trabalho.
Ele disse aos militares: vocês vão fazer o trabalho de vocês. Não se preocupem com o que estou fazendo ou tentando fazer. Vocês precisam bem preparados para qualquer tipo de guerra. Acho que a guerra que pode estar se aproximando entre o Irã e os Estados Unidos pode mudar drasticamente a face do Oriente Médio. Porque não se trata apenas de uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Israel ficaria mais do que satisfeito em vê-la acontecer. Afinal, se isso acontecer, Netanyahu estaria alcançando algo que sempre desejou para Israel. Ele sempre quis esse tipo de guerra. Mas sabemos que a Ásia Ocidental de hoje, o Oriente Médio de hoje, é totalmente diferente do que era antes de 7 de outubro. Porque agora, como você mencionou, Mike Huckabee acabou de dizer que todo o Oriente Médio vai se tornar Israel. Israel vai capturar todos esses países. Eles não têm nada com que resistir a Israel, Pepe. É por isso que Israel, não apenas o Irã, também vê a Turquia como inimiga por causa do que está acontecendo na Síria. Mas quando se trata do Irã, focando na situação com o Irã, você acha que a guerra se arrastaria, que de alguma forma traria os Estados Unidos para algum tipo de conflito, como vimos no Afeganistão e no Iraque? Esse é o fim. Acho que a China não precisa fazer mais nada, porque Donald Trump está colocando os Estados Unidos em uma grande armadilha. Ele não precisa que ninguém o ataque. Ele vai ser atingido pela guerra que está criando. Com certeza. É isso. Esse é o cerne da nossa conversa. Não há ganhos em termos de segurança nacional para os Estados Unidos. Não há ganhos nem mesmo para ele pessoalmente, porque ele vai perder as eleições de meio de mandato e se tornar um pato manco se iniciar essa guerra. O movimento MAGA é contra. 70% do eleitorado americano, de ambos os lados, de todos os lados, incluindo os independentes, é contra essa guerra. Eles estão preocupados com o poço profundo, o poço escuro e profundo em que se encontram financeiramente e economicamente. Mas, do ponto de vista de um império em extrema aflição, há apenas uma solução, Nima. E todos nós sabemos qual é: guerra. Uma guerra que pode reconfigurar o tabuleiro financeiro, econômico e político, com resultados inesperados, é claro, mas uma reviravolta. E claro, mais uma vez, trata-se de desviar a opinião pública doméstica americana de seus males econômicos, mudar o assunto, mudar a narrativa, o que convém não apenas à Casa Branca, mas especialmente ao criminoso de guerra sentado em Tel Aviv com seus problemas legais. E claro, isso se conecta à ideia de um suposto direito divino, vindo daquele livro que eles adoram, que os sionistas em todo lugar acreditam lhes dar o direito de fazer o que quiserem na Ásia Ocidental, conquistar todos e matar todos, porque afinal todos os outros são goi. Eles se veem como os únicos com direito de governar a humanidade, se possível. Eles não podem governar a América Latina, a África, o Sudeste Asiático, a China ou a Índia, mas podem governar o Ocidente, o que até certo ponto já fazem. Então é patético. É patético. Eu não perco mais meu tempo com debates filosóficos sobre o sionismo. É uma perda de tempo. Todo mundo sabe o que eles querem. Agora está tudo às claras. E como eles controlam a máquina do governo nos Estados Unidos, não importa quem esteja no poder, conseguem se safar. Então, sabe, se essa guerra continuar, haverá consequências trágicas para o Irã. Muita gente vai morrer. Mas se não fosse por isso, seria a desculpa perfeita para Rabé menino simples. Eles têm armas nucleares. E obviamente porque são covardes, se perceberem que estão perdendo, vão liberar suas armas. Aquelas armas nucleares invisíveis das quais nunca se fala. Até mesmo pessoas no meio do deserto do Saara sabem que Israel é uma potência nuclear, mas não se pode tocar nesse assunto. É um total tabu.
Então o problema é que em termos de sofrimento humano para o Irã e para as pessoas em toda a Ásia Ocidental, isso será insuportável. Mas pode ser o preço a pagar para impor uma lição definitiva aos sionistas. Mais uma vez, Nima, sendo realistas, todos sabemos que não é tão simples assim. Mas isso pode ser o prelúdio de algo muito, muito maior mais adiante, é claro. E eles precisam de uma correção pela história. Não apenas o terrível karma que eles acumularam, especialmente nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos, ao cometer um genocídio e sair impunes. Em termos de mau karma, historicamente falando, isso está entre os piores excessos que já vimos ao longo da história. Então eles precisam de uma correção. Talvez isso não aconteça agora, mas pode ser o prelúdio de uma correção muito maior mais adiante. E sabemos que isso não virá daqueles países árabes patéticos, governados por, você sabe, gangsters como o MBZ nos Emirados Árabes Unidos. Não virá dessas pessoas. Terá que vir do Irã e terá que vir do eixo da resistência como um todo. Mesmo agora, eles estão debilitados, enfrentando desafios, ainda se recuperando, mas ainda conseguem desferir um golpe. E se essa guerra acontecer nos próximos dias, talvez tenhamos uma amostra de quão forte é o golpe deles neste momento. E ele ficará muito mais forte com o tempo. Mas nesse cenário, desculpe Nima, eu fico muito deprimido quando olho para o panorama geral da Europa. Como chegamos a esse ponto tão rapidamente, em pouco mais de um ano, com essa nova administração americana? Claro, no começo poderíamos suspeitar que isso aconteceria, mas só depois de um tempo. Talvez perto do fim do mandato. Não, está acontecendo logo no início. Logo no início. Ainda temos mais 3 anos desse sistema governando os Estados Unidos. E mesmo que seja um sistema enfraquecido, ainda será muito, muito perigoso nos 2 últimos anos. Então, o planeta está pronto para se tornar refém desse sistema, dessa conjunção entre o que poderíamos chamar de Estados Unidos da Ilha Epstein, o sindicato da Ilha Epstein, a conexão direta entre as elites ocidentais, as elites atlantistas, as elites americanas, todas elas fazendo parte desse ethos da Ilha Epstein. Agora que qualquer pessoa no sul global pode ver como isso funciona, como essas pessoas, esses nós da oligarquia anglo-americana ligados à oligarquia atlantista, operam. Há muitas pessoas na Europa diretamente envolvidas no sindicato Epstein, na forma como governaram o mundo e sempre acharam que seriam completamente imunes a qualquer consequência, que sempre poderiam escapar impunes. Sabe, é como tentar entrar na mente daquele príncipe absolutamente horrendo, Andrew, da família real britânica. Prince Andrew of the British royal family. O senso de direito dele, segundo pessoas que realmente o conheceram pessoalmente, é algo que dizem estar fora de proporção. Nunca vimos nada parecido, porque ele sempre soube lá no fundo que podia se safar de qualquer coisa. Então, finalmente, agora temos um pouco de justiça poética, ou um pouco de karma, intervindo, sabe? Podemos ampliar isso para um nível global, e talvez o movimento sionista internacional encontre seu karma mais cedo ou mais tarde. Só podemos esperar, é claro, mas quando olhamos para a realidade é assustador. É assustador. Uma grande parte do planeta está refém de uma pequena oligarquia extremamente nociva e tóxica. E agora sabemos até os nomes, e mesmo assim, nada aconteceu.